Então, gente, eu sempre oro, né, para que Deus venha falar o que Ele quer aos nossos corações, né? E aí me veio o tema: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, este é o nosso tema hoje. E nós vamos estar abrindo em João 1, 43 a 51. João 1, 43 a 51. Amém. Glória a Deus. Vamos chegar. Deus abençoe. Todos já acharam? João 1, versículo 43 ao 51. Então eu vou estar lendo aqui. Amém? João tá lá no final de Maria, depois de Lucas. Depois de Lucas. Então vou estar lendo aqui para vocês. Então fala: Filipe e Natanael. No dia imediato resolveu Jesus partir a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse-lhe a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Até o 51, né? Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo? Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia, né? Então nós vemos aqui a história de Filipe e Natanael, né? Então, Filipe era um novo convertido, né? E logo ele encontrou com Natanael. E ele pregou para Natanael. Só que Filipe, ele tinha tido um encontro com Deus. Vamos chegar, divina. Deus abençoe. Então Filipe, ele tinha tido um encontro com Deus e ele pregou para Natanael, né? E Natanael era um homem que o próprio Jesus falou que era um homem que não tinha dolo, era um homem reto, ou seja, um homem correto, né? E a gente entende que Filipe era um novo convertido e que estava cheio de Deus, cheio da presença de Deus, e logo pregou ali para Natanael. E Natanael é aquele homem que conhecia as Escrituras, porque quando Jesus falou para ele que já tinha visto ele debaixo da figueira, é porque Natanael, ele estava sempre lendo as Escrituras ali, o Alcorão, as coisas ali do judaísmo. Então, e a gente vê que Natanael era um religioso, ele tinha conhecimento das coisas de Deus, mas ele ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus, né? E o que a gente entende? Que hoje
o que a gente vê? A mesma coisa. As pessoas têm um certo... Vamos chegar. Chegar. Deus abençoe. Vamos chegar. Amém. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Então hoje, o que a gente vê? Que as pessoas é como Natanael, elas têm um certo conhecimento de Deus, mas elas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. E o que o mundo está precisando? Não é de uma religião, não é falar eu sou da religião tal, eu vou em tal lugar. As pessoas estão precisando de um verdadeiro encontro com Deus. E como que nós vamos ter esse encontro com Deus? Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus, de Jesus, ter Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas e começar a conhecer a Jesus verdadeiramente, assim como Filipe. Filipe, ele não tinha tanto conhecimento das Escrituras, mas Filipe tinha intimidade já com Deus, né, com Jesus, e nós precisamos orar mais, buscar mais intimidade com o Senhor, né? Para quê? Para que as coisas se cumpram na nossa vida. No decorrer da mensagem, a gente vai estar vendo o porquê que eu falo isso, né? Então, Jesus, Ele preza o que nas nossas vidas? É a nossa intimidade com Ele. Na medida que nós ficamos íntimos de Deus, nós vamos conhecendo Deus e praticando a sua vontade, né? Em Efésios 1, do 3 ao 7, vamos ver o que está falando. Efésios 1, do versículo 3 ao versículo 7. Então fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, né? Então nós vemos que tudo na nossa vida nós vamos alcançar através de Jesus, né? E nós nascemos para louvor e glória de Jesus, né? Então nós somos o quê? Um povo eleito, um povo escolhido. As pessoas que conhecem a Deus, que têm Deus nas suas vidas, elas são as pessoas mais ricas da terra. Quantas vezes nós olhamos aí um milionário e nós falamos, nossa, que é isso? Aquele homem é milionário, ele tem isso, ele tem aquilo, né? Mas a pessoa mais rica da terra é aquela que tem Jesus Cristo na sua vida, é aquela que tem intimidade com Ele. Ela é a pessoa mais rica, mais poderosa. Por quê? Porque quem tem Deus tem tudo. E quem tem Deus, quem aceita esse Jesus na sua vida, o que acontece? Um dia vai morar com Ele aonde? Na eternidade, né? Então nós somos o povo eleito, nação santa, povo de Cristo, povo escolhido, o povo mais abençoado da terra, somos nós que temos Deus. Então nós não temos que olhar as pessoas e falar assim, mas o que eu tenho? Eu não tenho nada. O crente verdadeiro, o verdadeiro cristão, ele olha espiritualmente. É o que você tem em Cristo é que vale. Porque aqui na terra, isso aqui hoje ou amanhã vai passar. Ninguém sabe o dia que nós vamos embora. Mas o que nós alcançamos espiritualmente é a maior riqueza que nós vamos ter, né?
E em Mateus 8:22 fala, não precisa abrir, fala que o rapaz lá falou assim, Jesus falou, segue-me, né? Falou para ele, segue-me. E ele falou, não, deixa eu enterrar ali aquela pessoa, né? E Jesus falou para ele, deixa que os mortos enterrem seus mortos, segue-me. O que Jesus quis dizer? A coisa mais importante das nossas vidas é seguir Jesus. Não tem coisa mais importante na nossa vida. Às vezes as pessoas dão importância ao seu trabalho, a sua casa, é arrumar casa, é trabalho, é filho, é esposo. É importante, a nossa família é um dos bens mais preciosos que Deus nos deu. Mas o que é mais precioso nas nossas vidas é seguir Jesus, é fazer a sua vontade. Então eu sei que não foi fácil para nenhuma de vocês estar aqui, porque nós temos um adversário que luta contra nós. Mas o bem mais precioso nosso é Jesus. E Jesus fala, larga tudo e me segue. Ah, mas o fulano morreu, larga ele, me segue. Então, a gente tem que largar tudo para seguir Jesus, né? E a palavra de Deus fala que o verdadeiro discípulo, ele precisa ter alguns atributos na sua vida. E o Senhor me falava do amor, que nós precisamos ter o amor de Deus, que a igreja de Deus na terra, que nós, igreja do Senhor, povo eleito, povo chamado, o povo mais rico da terra, e vai ser coroado no céu, tá faltando o amor. Em 1 Coríntios 13, do 4 ao 13, vamos estar lendo primeiro. 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 13. Fala assim. Todo mundo já achou? Não, 13 do 4 ao 13. 13 do 4 ao 13. Então, fala assim, o amor, ele é paciente, ele é benigno. Já achou todo mundo? Mas se quiser acompanhar comigo também, não tem problema não. Só pra gente adiantar um pouquinho. Pode enviar. 1 Coríntios 13, do 4 a 13. Então fala assim, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior é o amor, né? E tem em João também, depois vocês lerem em casa, manda aí, Luciana. João 13, 34 a 35, fala do proceder do verdadeiro cristão, né? Então, o que nós vemos? Aqui o Senhor falando que o maior dos dons é o amor. Mas eu entendo que o amor, ele não é um dom.
O amor é algo que quando você se achega diante de Deus, quando você começa a orar, buscar a Deus, ler a sua palavra, ter intimidade com Jesus, você começa a amar. Porque Jesus é o nosso espelho de amor. O que fala em 1 João 13,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todos nós. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a amar. Então, não é um dom, é algo que nós temos quando nós temos Jesus e a sua palavra, né? E eu vejo que a nossa maior arma aqui na terra chama amor. Porque se você tem o amor de Deus na sua vida, você vence qualquer batalha. Não tem batalha que nós vamos perder se a gente tiver amor. Porque tá uma confusão, tá um problema. Aí você chega com amor, você pisa no capeta, você pisa no demônio, você pisa nos principados, você vai pisando em tudo. Por quê? Porque o amor, ele vence tudo. Então, quem tem o amor tem a arma mais poderosa da terra, porque ele vai vencer todas as coisas, né? Então, e nós precisamos o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro que nós temos que amar e procurar fazer a sua vontade e seguir é Deus, é Jesus. Esse tem que ser o nosso primeiro amor, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Deus tem que estar em primeiro lugar, depois as outras coisas. E daí fala que o próximo como a nós mesmos. Então, nós temos que amar a Deus? Temos. E o nosso próximo? Como a nós mesmos, né? Então, eu vejo que o amor é a prova, quando nós amamos, é a prova que nós somos o quê? Um crente maduro, um cristão maduro. Quando você ama verdadeiramente, você prova que você não está verde mais, você amadureceu, você está no ponto de Jesus colher. Então, é a prova que nós somos verdadeiramente de Deus, é quando nós amamos verdadeiramente, né? E como que nós vamos amar verdadeiramente? Quem aqui consegue amar aquela pessoa que se diz seu inimigo? Mas é o amor de Deus primeiro. É Ele primeiro. Então, para nós provarmos que nós somos cristãos maduros, nós temos que amar o nosso inimigo. E o inimigo, ele tem que ficar debaixo do nosso pé. E como que nós vamos pôr ele debaixo dos nossos pés? Amando, né? E aí vocês podem falar, amar o nosso próximo, né? Quem é o nosso próximo? Para vocês, quem é o nosso próximo? Quem que nós devemos amar depois de Deus? Então nós estamos no caminho, que é o céu. E nós estamos caminhando, nós levantamos todos os dias. O primeiro que você levanta, ele te dá uma patada. É esse que eu vou amar. É o que está no nosso caminho. É aquele que nos machuca, é aquele que dá coice, é aquele que dá ferroada. Porque senão você não tem um amor verdadeiro. Aí você vai falar, mas isso é muito difícil. Difícil para quem não tem Deus, para quem não tem a sua palavra. Porque aquele que busca intimidade com Deus, anda como Deus quer. Obedece a Deus e todos os seus preceitos, né? Tá difícil aí, mas é assim, gente. Então, qualquer pessoa que estiver no nosso caminho é o nosso próximo, né? E essa nós precisamos amar, né? Eu ouvi uma história hoje muito interessante pesquisando sobre o amor.
que tinha um guerreiro lá no campo de concentração e ele estava na guerra lá, isso é verdade, está num livro de um homem muito famoso que eu esqueci o nome. E as pessoas que sobreviveram à guerra foi as pessoas que ajudaram o outro, que assim, puseram a sua vida em risco para tirar aquela vida da morte, para salvar aquela vida. Então, aqueles que foram atrás de outros, que se colocou na brecha pelo outro, sobreviveu. Você quer sobreviver? Nós estamos numa guerra. Nós estamos lutando contra demônios e principados e contra todas as potestades. Nós estamos aqui, tem anjos aqui, tem demônios querendo entrar aqui, mas não entra, porque nós consagramos esse lugar ao Senhor. Amém? Então, e daí, quem saiu vencedor? Quem saiu vivo da guerra? Aquele que cuidou do outro, aquele que pensou no outro. Então, quando nós pensamos no outro, nós sobrevivemos, nós vamos vencer. Então, nós precisamos aprender que a sobrevivência, até mesmo do cristão, é quando ele pensa no outro. Quando ele deixa de amar, ele vai perdendo a sua consistência e ele vai morrendo. A Sueli falou hoje, quantos crentes estão fora da igreja, Sueli? De cada 5, 4 fora da igreja. Ele perdeu a essência do que Deus quer, do amor e da palavra dele, né? Então, por quê? Porque não cuidou do outro, deixou de amar, foi perdendo, hoje está lá fora, né? Então, nós precisamos entender tudo isso. E eu fiquei pensando, assim, a gente precisa estar refletindo. Hoje a minha funcionária chegou lá em casa, a minha ajudante. Aí ela falou assim pra mim, Iraci, eu tava vindo e eu olhei assim no ônibus, um rapaz, ele usou os papelão pra se cobrir, Iraci. Aí eu falei assim, Valdete, quantos cobertores estão aí nos guarda-roupas dos cristãos? Mofando, cheirando mofo, e ninguém tira o que está sobrando para levar para os andarilhos, para levar para os albergues, para levar para as instituições, para aquelas pessoas carentes que não tem um cobertor, não tem nada. E qual era o papel? Quem que tinha que estar fazendo isso? É os cristãos, é aqueles que conhecem a Deus verdadeiramente e não estão fazendo. E ela falando nisso, eu falei, gente, eu acho que eu tenho um edredom sobrando, amanhã eu vou dar um jeito nele. Por quê? Porque nós vamos responder pelo que nós fazemos, pela nossa prática, né? E eu vejo que tem pessoas aí passando fome, né? E outras não tem roupa nenhuma. E a gente tá com o guarda-roupa cheio, é roupa que não serve mais, é roupa que você comprou e não gostou. E às vezes já não tem coragem de ir lá e abençoar uma pessoa. E o verdadeiro cristão, ele precisa abençoar as pessoas. Por quê? Porque Deus vai nos cobrar isso, né? A parábola do bom samaritano, aquelas pessoas que passou de largo, não agradou a Deus. Mas aquele que foi lá e cuidou das feridas, pagou hospedagem, esse foi aplaudido por Deus, né? Então nós precisamos entender isso, né? Amar mais, gente, pensar mais no outro. Isso aí eu estou falando com vocês e falando comigo mesmo, porque nós todos precisamos amar mais, cuidar mais do outro, né? E eu estava falando que, assim, quem que nós devemos amar? Os nossos inimigos, né? E por quê? Porque amar o bonzinho é muito fácil. E se a gente for aquele que tem aquela verdadeira intimidade com Deus e é conhecedor da sua palavra, sabe que Jesus lavou os pés de Judas. Vocês acham que Jesus não sabia que Judas ia trair ele? Sabia. Mas Jesus fez o quê?
lavou o pezinho dele. Você acha que eu vou lavar seu pé desse traído? Pois é, ué. Então nós precisamos entender o que é ser cristão. Ser cristão não é ser frequentador de uma igreja. Ser cristão é muito mais. É negar a nossa vontade, é negar o eu, é amar as pessoas, é dividir o pouco que nós temos, ou às vezes o muito que nós temos, com aquele que realmente está necessitado, né? E eu fico pensando, como que nós vamos aprender a lidar com os nossos inimigos? Porque nós temos que aprender, não temos? Porque inimigo aparece, gente. Volta e meia o inimigo entra no coração das pessoas aí e eles se levantam contra a gente. E como que nós vamos fazer? Nós não podemos o quê? Medir forças com ele. Quando você mede forças com o seu inimigo, você não vence, você perde. Porque não é medindo forças, é trazendo ele para o seu lado. Amém? Hoje teve um problema com um funcionário aí e aí eu peguei e falei assim, olha, o segredo é o fulano amar o fulano e tal, e por Deus aí, e tudo vai dar certo. Daí eu conversei, um pediu perdão pro outro, eu falei assim, vão ser felizes, se perdoem. A gente precisa de todo mundo e sair aqui feliz da vida. Então, quando nós colocamos o amor na frente de tudo, nós vencemos. Mas quando nós medimos força com o nosso inimigo, nós saímos derrotados. Então, com o inimigo não é medir força, é trazer ele para o nosso lado. Porque Paulo era o maior inimigo de Jesus. Você quer dar uma bolachinha para ele? Então, Paulo era um dos maiores inimigos de Jesus. E Jesus fez o quê? Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E trouxe Paulo para o lado dele. E Paulo foi o maior apóstolo que Jesus teve. E era o maior inimigo de Jesus Cristo, né? Então, eu vejo que antes de qualquer coisa, a gente tem que aprender a amar, colocar o amor de Deus na nossa vida para resolver qualquer situação e nunca medir forças com os nossos inimigos, com aqueles que se levantam, mas vencer pelo amor, né? E eu vejo que tudo na nossa vida precisa do amor primeiro. Por exemplo, você vai dar alguma coisa para alguma pessoa. O que você vai fazer primeiro? Você vai pedir para Deus colocar no seu coração o amor dele para você fazer aquilo. Por quê? A Bíblia fala que nós podemos fazer tudo. Se nós não tivermos o amor, de nada vale para Deus. Então, tudo na nossa vida não é uma imposição. Nós temos que dar por amor, porque o amor tudo doa, tudo faz, né? Então, você vai dar uma oferta na igreja. Eu vou dar para agradar o pastor Valdo. Não, você vai dar porque a igreja precisa do dinheiro, precisa ali, porque tem muitas despesas. Então nós vamos dar porque nós colocamos o amor na frente daquela oferta e nós estamos dando para a casa de Deus, mas nós temos que colocar o nosso coração primeiro naquela oferta, porque senão de nada vale. Nada na nossa vida pode ser por imposição. Primeiro você tem que colocar no seu coração e Deus vai colocar até o valor que você deve ofertar. O dízimo já a Bíblia já fala que é a 10ª parte e assim por diante. E fazer com amor todas as coisas, né? E eu vejo que o amor é algo tão lindo. Eu vi outra história também e eu achei muito linda. Era 2 irmãos. Lembrei da Maria. Então esses 2 irmãos, eles tinham
fazenda, tal, né? E um teve uma colheita muito grande. E ele falou assim: nossa, eu vou ajudar meu irmão. Só que se eu for levar lá pro meu irmão, ele não vai aceitar. Então eu vou todas as noites lá escondidinho e vou colocar lá um tanto da minha colheita no celeiro dele. E o irmão dele falou a mesma coisa: nossa, minha colheita foi boa, eu vou escondidinho de noite lá colocar um pouquinho lá no meu irmão. E daí eles ficou, um leva para outro para cá, e o celeiro deles começou a encher. E eles falaram assim: mas trem aqui não acaba, gente, o trem tá só aumentando. E um certo dia, eles encontraram um com o outro. Onde você vai? Eu vou lá no seu celeiro. Onde você vai? Eu vou lá no seu. Então, e isso fala muito com a gente, porque quando nós abençoamos alguém, a gente não tem que fazer para mostrar para o outro. Ele resolveu fazer na noite, todos dois. Eu vou lá e vou colocar lá, porque daí não vai faltar nada para o meu irmão. E assim, todos dois foram muito abençoados, né? E hoje de manhã, sempre em oração por esse grupo, o Senhor falou comigo em Apocalipse 5 e a gente vai terminar. Apocalipse 5 é o último livro da Bíblia, né? Do 8 ao 10. Todos já acharam? Apocalipse 5, do 8 ao 10. Então fala assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, né? Então, eu fiquei tão maravilhada com esse texto, porque nós vemos aqui que Natanael, ele era um judeu, né? E ele ali aguardava o Messias, mas ele aguardava o Messias como um leão, né? Mas ele veio como o quê? Como cordeiro. Um cordeiro que virou leão, né? Nas nossas vidas. Ele veio nos comprar, nos libertar através do seu sangue, né? E a Bíblia fala que ele veio com poder e autoridade para nos dar a luz dele, para dissipar todas as trevas nas nossas vidas, né? E eu vejo que a nossa história está nas mãos de Jesus. Aqui a palavra de Deus fala que a oração dos santos está todas no livro. E Deus coloca lá e sela, e um dia ele vai abrir. Então, a oração do santo, daquele que leva Deus a sério, daquele que ama, daquele que tem intimidade com Deus, daquele que anda com Deus e procura viver a sua palavra. Deus pega a oração e tá lá com ele. E aqui a palavra de Deus fala que todas as orações dos santos, que somos nós, igreja de Deus, que serve a Deus com integridade, com retidão, tá lá selada, e não tem nenhuma que ele não vai responder segundo a sua vontade. E um dia ele vai abrir o selo. Ele vai abrir o selo e ele vai falar: aqui está a sua história, ela estava comigo, eu tenho controle,
controle sobre a vida, eu tive controle, eu tenho controle sobre a vida de todos os meus santos, né? Então, nós precisamos interceder mais. Nós, como igreja do Senhor, sem machucar o outro, sem odiar, sem mágoa, sem ressentimento, aquele cristão verdadeiro, genuíno, que paga o mal com o bem, que ama verdadeiramente, que não tem só a palavra, mas põe a palavra em prática, porque não adianta a gente ter a palavra, ter o conhecimento e não colocar em prática. Nós precisamos começar a colocar em prática, né? Tudo que nós aprendemos, né? Então, a oração do justo, ela pode muitos em seus efeitos, né? E a oração, ela tem um destino e ela pode alcançar a humanidade. Ela pode alcançar lugares que você jamais imaginou. Então, nós precisamos orar mais, interceder mais e ser mais crente. Mais cristãos, o que? Genuínos, né? E assim, tudo vai dar certo na nossa vida. Filipe pregou para Natanael. E como que o mundo vai conhecer Jesus, vai conhecer a palavra verdadeiramente? Quando nós pregarmos. Aí você fala assim, mas a gente prega, ninguém vem. Mas prega! Porque se a pessoa morrer amanhã, vai chegar diante de Deus. Eu mandei um convite, pus na sua mão. Você rejeitou. Então ela teve a oportunidade. Vocês entendem o valor da gente pregar o evangelho? Porque Jesus só vai cobrar de quem teve a oportunidade. Então às vezes você fala assim, eu não vou pregar, porque não adianta, as pessoas não vêm. Mas ali ela já vai poder o quê? Ser cobrada, porque Deus está mandando, Deus está insistindo, e a pessoa não quer, o que é que vai acontecer? Se Jesus voltar amanhã, mas a Luciana te convidou, você não quis. Ela falou de Jesus, a Dalva falou, você não quis. Agora, a graça acabou. Nós estamos na época da graça, na época de aceitarmos Jesus, aprendermos mais de Deus, entregarmos nossa vida totalmente nas mãos do Senhor, e Ele vai fazer todas as outras coisas. E quem entendeu, gente, é milionário. A oração do santo, ela tem dono, ela está guardada. O tanto que Deus ama a oração do santo, Ele guarda ela está selada. Aquele que confiou nele, aquele que acreditou, aquele que colocou totalmente a sua confiança nele, Deus se agrada, né? E Deus faz tudo para o seu santo, né? Então vamos ser mais santos? Vamos perdoar mais? Vamos repartir mais? Vamos amar mais? Tem sandália que às vezes as pessoas vão aniversário e deixam lá, porque de tanto tempo ficou guardada, arrebentou. Não podia ter dado para alguém? Não é mesmo? Vamos repartir, gente, né? Eu já aconteceu isso comigo, lá na igreja, eu tive que vir descalço. Nossa, gente. Então, a gente precisa amar mais, né? E entender que se não está servindo para nós, vai servir para outro. Amém? Então era essa mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos, né? E agora nós vamos compartilhar a palavra.